Ela só queria escapar de um momento constrangedor. Mas ao pedir, pode ser meu namorado, nunca imaginou que o homem diante dela, o CEO milionário, diria sim, mudando seu destino para sempre. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal. Deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. Ela era apenas mais uma, entre dezenas. O rosto que se confundia na multidão de funcionários da construtora Albuquerque & Filhos, o maior conglomerado imobiliário de Lisboa. Antônia Ferreira, 28 anos, assistente administrativa do 18º andar, sempre pontual, sempre discreta, sempre eficiente. E invisível aos olhos de quase todos naquele arranha-céu de vidro e aço que cortava o céu cinzento da Avenida da Liberdade. Invisível para todos, menos para ele. Henrique Albuquerque, 36 anos, herdeiro do Império, CEO implacável, conhecido nos círculos empresariais como o Algoz. Não por acaso. Era conhecido por sua frieza calculista, por demitir sem pestanejar e por nunca, jamais, criar vínculos dentro da empresa. Executivos vinham e iam. Secretárias raramente duravam mais de 6 meses. Assistentes tremiam quando ele se aproximava. Mas Antônia, por alguma razão que ele mesmo não compreendia, permanecia. 3 anos no mesmo cargo, silenciosa e competente. Talvez fosse a discrição absoluta com que ela se movia pelos corredores. Talvez fosse o modo como conseguia antever suas necessidades antes mesmo que ele as verbalizasse. Ou talvez fosse o jeito como ela, ao contrário dos outros, não desviava o olhar quando ele a encarava. Ela apenas sustentava o olhar pelo tempo exato, nem submissa, nem desafiadora, e então voltava ao trabalho. Naquela manhã de segunda-feira, Lisboa fervilhava sob um calor atípico para maio. O ar-condicionado central estava com problemas, tornando o ambiente ainda mais tenso que o habitual. Antônia chegou às 7h30, como sempre, mas algo estava diferente. O salto do sapato novo apertava seu pé direito, causando uma dor lancinante a cada passo. O cabelo crespo, geralmente domado em um coque impecável, parecia ter vida própria naquela umidade. E, para completar, a única blusa social limpa que encontrara no armário estava com um vinco rebelde que o ferro não conseguiu eliminar. "Bom dia, Sr. Albuquerque", disse ela, colocando o café dele sobre a mesa de mogno maciço. Henrique ergueu os olhos dos documentos que analisava. Por um instante apenas, seu olhar percorreu o rosto dela, notando olheiras discretas que não costumavam estar ali. "Bom dia", respondeu, seco, voltando aos papéis. Antônia se virou para sair quando ouviu o som da xícara sendo pousada com força sobre a mesa. "O que é isso?" A voz dele soou perigosamente calma. Ela se voltou, confusa. "Seu café, senhor." "Está doce." O estômago de Antônia despencou. Como pudera cometer um erro tão básico? Em 3 anos, nunca havia adoçado o café dele. Sabia exatamente como ele gostava. Puro, forte, sem açúcar, sem leite. Um café tão amargo quanto o dono. "Me desculpe, senhor. Foi um lapso. Vou providenciar outro imediatamente." Ele a encarou, os olhos azuis frios como gelo. "Prefiro tudo amargo, senhorita Ferreira, inclusive meu dia." Virou-se de costas, encerrando a conversa. Era o tipo de frase cortante que ele usava para manter todos à distância. O tipo de frase que fazia executivos experientes tremerem. Em Antônia, no entanto, causou apenas um pequeno abalo, uma fissura minúscula em sua armadura profissional. Ainda assim, ela sorriu. Por fora. Por dentro, algo queimava. Na hora do almoço, enquanto as outras assistentes desciam para a praça de alimentação, Antônia permaneceu em sua mesa. O salto a estava matando, e ela aproveitou a solidão momentânea para tirar os sapatos sob a mesa e massagear os pés doloridos. Foi quando ouviu o som dos passos dele se aproximando. Passos que ela já reconheceria entre centenas. Rapidamente, tentou calçar os sapatos novamente, mas era tarde demais. "Ainda aqui, senhorita
Ferreira, perguntou ele, parando diante de sua mesa. Estou adiantando alguns relatórios, o senhor, respondeu, sentindo o rosto queimar de vergonha ao perceber que ele havia notado seus pés descalços. Henrique a observou por alguns instantes, como se analisasse um enigma particularmente complexo. Você não almoça? A pergunta a pegou de surpresa. Em 3 anos, era a primeira vez que ele demonstrava qualquer interesse em sua rotina. Geralmente trago uma marmita, respondeu, indicando com um gesto vago a pequena geladeira no canto da sala. Ele assentiu levemente. O relatório Guimarães. Preciso dele até o final do dia. Já está praticamente finalizado, senhor. Ótimo. Ele se virou para sair, mas parou na porta. E, senhorita, Ferreira? Sim. Sapatos desconfortáveis são um péssimo investimento. E saiu, deixando Antônia paralisada, com o coração batendo inexplicavelmente rápido. Nas semanas que se seguiram, algo sutil começou a mudar. Não era nada que pudesse ser nomeado ou apontado diretamente. Eram olhares que duravam 1 segundo a mais que o necessário. Eram dedos que se tocavam acidentalmente quando documentos eram passados de um para o outro. Era a maneira como ele passava a demorar-se na área dos assistentes, quando antes apenas dava ordens rápidas e saía. Antônia começou a notar como ele a observava quando pensava que ela não estava vendo. Da mesma forma, ela se pegava estudando o perfil dele enquanto ele atendia ligações. O modo como a veia em seu pescoço pulsava quando ele estava irritado, como sua mandíbula se contraía antes de tomar decisões difíceis. O timbre grave de sua voz quando falava ao telefone tarde da noite, pensando que o andar estava vazio. Henrique, por sua vez, percebia a presença dela cada vez mais. O jeito como mordia o lábio inferior quando se concentrava em algo complexo, como sorria discretamente ao concluir uma tarefa difícil. O som de sua risada baixa quando atendia chamadas pessoais, um som que ele nunca havia notado antes. Começou a reparar nela como jamais havia reparado em qualquer funcionário, e isso o enfurecia, porque sentia que estava cedendo, e ceder significava perder o controlo. Perder o controlo não era uma opção para Henrique Albuquerque. Em uma tarde de sexta-feira, quando a maior parte da equipe já havia saído para o fim de semana, Antônia permaneceu para finalizar o relatório trimestral. Henrique também estava lá, trancado em sua sala com as persianas fechadas. Às 8 da noite, quando ela finalmente terminou, bateu suavemente na porta dele. Entre, a voz grave respondeu. Ele estava em mangas de camisa, a gravata escura afrouxada, os primeiros botões abertos revelando a pele bronzeada do pescoço. Um copo de uísque na mão direita, os olhos levemente avermelhados de cansaço. Antônia sentiu algo estremecer dentro dela. O relatório trimestral, senhor, disse, aproximando-se da mesa para entregar a pasta. Ao estender o braço, o arquivo escorregou, espalhando algumas folhas. Ambos se abaixaram ao mesmo tempo para recolher. Os dedos se tocaram sobre o papel. O tempo pareceu suspender. Os olhares se encontraram, e pela primeira vez, não havia a barreira profissional habitual entre eles. Apenas 2 pessoas, um homem e uma mulher, respirando o mesmo ar denso de tensão. Obrigado, disse ele, a voz mais rouca que o normal. O momento se quebrou. Antônia se levantou rapidamente, ajeitando a saia lápis. Tenha um bom fim de semana, Samuel e Sr. Albuquerque, disse-mo virando-se para sair. Antônia. O uso de seu primeiro nome a fez congelar. Sim. Já jantou? A pergunta era tão inesperada que ela quase riu. Não, senhor. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, como se travasse uma batalha interna. Nem eu. Há um restaurante no andar térreo que permanece aberto até tarde. Não era exatamente um convite, mas estava implícito. Antônia sentiu o coração acelerando perigosamente. Eu agradeço, mas tenho um compromisso, mentiu, recuando para a porta. Algo escureceu no olhar dele. Claro. Boa noite, então. Ela praticamente fugiu do escritório, tremendo. O que estava acontecendo? O que era aquela eletricidade entre eles? Por que o simples pensamento de jantar com ele a deixava em pânico? Precisava sair dali,
respirar. No sábado, enquanto fazia compras no supermercado perto de seu pequeno apartamento em Arroios, zona leste da cidade, Antônia não conseguia parar de pensar no quase convite, no modo como os olhos dele haviam escurecido quando ela recusou. No calor que sentira ao tocá-lo acidentalmente, estava tão distraída que quase colidiu com um carrinho. "Desculpe, eu..." começou, erguendo o olhar, apenas para encontrar o último rosto que esperava ver ali. Henrique Albuquerque, em jeans e camiseta, uma cesta de compras no braço, parecia tão surpreso quanto ela. "Senhorita Ferreira", disse ele, a voz desprovida da frieza habitual. "Senhor Albuquerque." Que coincidência. Um silêncio constrangedor se instalou. Ela notou que a cesta dele continha apenas uma garrafa de vinho, pasta de dentes e comida congelada para uma pessoa. "Mora por aqui?" perguntou ele, parecendo genuinamente curioso. "Sim, há algumas quadras", respondeu, indicando vagamente com a cabeça. Interessante. Ele parecia querer dizer mais, mas se conteve. Um olhar estranho passou por seu rosto, como se estivesse vendo algo pela primeira vez. "Bem, não vou atrapalhá-la. Bom fim de semana." E se afastou, deixando Antônia confusa e intrigada. O que ele estaria fazendo naquele supermercado, tão longe da cobertura triplex que ele possuía no Chiado, uma das áreas mais exclusivas da cidade? Na segunda-feira, o clima no escritório estava diferente, mais tenso, mais carregado. Henrique parecia evitá-la ativamente, saindo de ambientes quando ela entrava, delegando tarefas através de e-mails quando antes as passava pessoalmente. Antônia se perguntou se havia feito algo errado, se a estranha tensão entre eles havia sido apenas imaginação sua. Até que na quarta-feira, ao final do expediente, ele a chamou à sua sala. Antônia entrou, sentindo o estômago revirar de ansiedade. "Sente-se, por favor", disse ele, o rosto uma máscara impenetrável. Ela obedeceu, ajeitando nervosamente a saia. "Senhorita Ferreira, tenho notado algumas inadequações em sua conduta profissional." A frase a atingiu como um tapa. "Como assim, senhor?" Ele não a olhava nos olhos, fixando o olhar em algum ponto sobre o ombro dela. Sua proximidade com alguns dados sensíveis da empresa, somada a certas atitudes que considero inapropriadas para o ambiente de trabalho, me levaram a tomar uma decisão difícil. Ela sentiu o sangue fugir de seu rosto. "Estou sendo demitida?" perguntou, a voz quase falhando. "Estou reestruturando o departamento. Seu cargo será extinto. Receberá todos os benefícios legais, é claro, e uma carta de recomendação." Mentira. Tudo mentira. Não havia reestruturação alguma. Ele estava se livrando dela por causa daquela tensão inexplicável, daquele momento de fragilidade em que quase a convidara para jantar, do encontro embaraçoso no supermercado. Estava se livrando do que ela representava, uma falha em seu controle absoluto. "Entendo", disse ela, o rosto agora uma máscara tão fria quanto a dele. "Quando devo sair?" "Imediatamente. RH já preparou seus documentos." Ela se levantou, as pernas tremendo de raiva e humilhação. "Algum feedback específico sobre meu desempenho que possa me ajudar a melhorar em meu próximo emprego?" perguntou, a voz surpreendentemente firme. Pela primeira vez desde que entrara na sala, ele a olhou diretamente. Havia algo em seus olhos. Arrependimento? Confusão? Desejo? Impossível dizer. "Você é competente demais, senhorita Ferreira. Vai se sair bem em qualquer lugar." Ela assentiu, seca. "Obrigada pela oportunidade, Sr. Albuquerque", disse, virando-se para sair. "Antônia", chamou ele, quando ela já estava na porta. Ela parou, mas não se virou. "Eu sinto..." "Não sinta", cortou ela. "Negócios são negócios, não é mesmo?" E saiu, de cabeça erguida, atravessando o escritório sem derramar uma única lágrima. Apenas quando chegou ao estacionamento, dentro do carro velho que herdara do pai, permitiu-se desabar. Chorou de raiva, de frustração, de humilhação. Mas, principalmente, chorou pelo que poderia ter sido e nunca seria. Prometeu a si mesma, entre soluços, que aquele seria o último dia em que Henrique Albuquerque teria qualquer poder sobre ela.
O último dia em que seria vista como frágil ou irrelevante. A partir daquela quarta-feira, Antônia Ferreira seria outra. 2 semanas depois, o grande baile beneficente anual da construtora Albuquerque Filhos aconteceu no Hotel Ritz Four Seasons, Lisboa. Era o evento mais importante do calendário social da empresa, onde clientes milionários, políticos influentes e celebridades se encontravam sob o pretexto de arrecadar fundos para projetos sociais nas comunidades onde a construtora atuava. Henrique, como CEO, jamais faltaria, mesmo que detestasse aquele tipo de evento. Era uma questão de imagem, e imagem, no mundo dele, era tudo. Ele circulava pelo salão, um copo de uísque na mão, cumprimentando automaticamente pessoas cujos nomes mal se lembrava, quando o burburinho ao redor da entrada chamou sua atenção. Virou-se casualmente, e então congelou. Antônia acabava de entrar, mas não a Antônia que conhecera. Esta mulher usava um vestido vermelho que abraçava cada curva de seu corpo, o cabelo crespo solto em uma auréola magnífica ao redor do rosto maquiado com perfeição. Mas o mais surpreendente era sua postura, ereta, confiante, como se aquele salão lhe pertencesse. E ela não estava sozinha. Ao seu lado, um homem alto, de ombros largos e sorriso fácil, a guiava com a mão em sua cintura. A familiaridade do gesto sugeria intimidade. Henrique sentiu algo escuro e primitivo subir por sua garganta. Raiva? Ciúme? Arrependimento? Um coquetel tóxico de emoções que ele não estava acostumado a processar. Observou paralisado enquanto ela cumprimentava antigos colegas. Ria descontraída, bebia champanhe. Como conseguira um convite? Quem era aquele homem? Incapaz de se conter, aproximou-se do casal quando seu acompanhante se afastou momentaneamente para buscar bebidas. Senhorita Ferreira, disse, a voz mais rouca do que pretendia. Ela se virou e, por um instante fugaz, viu surpresa em seus olhos, logo substituída por uma frieza calculada. Senhor Albuquerque, que surpresa agradável, respondeu, o sorriso perfeitamente educado não alcançando os olhos. Não esperava vê-la aqui. Evidentemente, o sorriso dela se alargou. Meu acompanhante, Miguel Costa, é um dos novos investidores da Fundação Construir o Amanhã. Fui convidada como sua assessora, Miguel Costa. O nome atingiu Henrique como um soco. O jovem prodígio da construção civil, dono de uma fortuna recém-adquirida e sua mais recente dor de cabeça no mercado. Interessante mudança de carreira, comentou, tentando manter a compostura. Surpreendente como portas se abrem quando fecham outras, não é mesmo? O acompanhante dela retornou, entregando-lhe uma taça de champanhe. Miguel, este é Henrique Albuquerque, meu ex-chefe, apresentou Antônia, a voz melodiosa. Ah, o famoso algoz, riu Miguel, estendendo a mão. Prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente. Sua ex-assistente fala muito de você. Henrique sentiu a mandíbula travar, enquanto apertava a mão do outro com força desnecessária. Espero que sejam coisas boas. Oh, ela diz que aprendi tudo sobre o mercado observando você. O sorriso de Miguel era genuinamente simpático, aparentemente alheio à tensão. Inclusive o que não fazer. Antônia tomou um gole de champanhe para esconder um sorriso. Henrique percebeu que estava sendo jogado em um tabuleiro onde não conhecia as regras. Se nos dá licença, senhor Albuquerque, disse ela, pousando a mão no braço de Miguel. Prometemos uma dança ao presidente da Câmara. Quando passava por ele, aproximou-se brevemente e sussurrou. Desculpe, senhor. Hoje estou ocupada sendo inadequada fora do ambiente profissional. Aquilo o destruiu. Totalmente. Pela primeira vez em sua vida adulta, Henrique Albuquerque sentiu seu orgulho se estilhaçar em 1000 pedaços. Aquela mulher, que há menos de um mês era apenas mais uma funcionária invisível, havia se transformado em algo poderoso, magnético. E pior, havia mexido com algo dentro dele que não sabia nomear. Observou-a dançando com Miguel, rindo de algo que o presidente da Câmara dizia, circulando pelo salão como se tivesse nascido naquele ambiente que, na verdade, pertencia a ele. A cada minuto que passava, sentia o controle,
seu bem mais precioso, escorrendo por entre seus dedos. Quando não suportou mais, retirou-se para o terraço do hotel, buscando ar e solidão. A noite lisboeta se estendia infinita, um oceano de luzes sob a neblina fina. Como pudera ser tão tolo? Como deixara que o medo o levasse a afastar a única pessoa que o enxergava, além da máscara de CEO implacável? Bonita vista. A voz dela o pegou de surpresa. Virou-se para encontrar Antônia parada à porta do terraço, sozinha, os braços cruzados contra o frio. Onde está seu acompanhante? Networking. Fazendo o que faz de melhor, respondeu ela, aproximando-se para observar a cidade ao lado dele, mantendo uma distância segura. Ele é apenas um amigo, sabe? Um bom amigo que me ajudou quando precisei. Henrique sentiu um alívio irracional com aquela informação, imediatamente seguido de vergonha por sentir-se aliviado. Por que está me dizendo isso? Ela deu de ombros, um gesto estranhamente vulnerável para a mulher confiante que entrara no salão. Porque, apesar de tudo, não sou cruel, e vi seu olhar quando entramos. O silêncio caiu entre eles, carregado de palavras não ditas. Me desculpe, disse ele finalmente, as palavras estrangeiras em sua boca. Pela demissão. Foi covardia? Completou ela, sem rancor na voz. Sim, foi. Ele assentiu, aceitando a verdade como merecia. Tenho pensado em você, admitiu, surpreendendo a si mesmo com a confissão. Tentei entrar em contato. Eu sei. Recebi seus e-mails, suas mensagens, os contatos através de antigos colegas. Precisava de tempo. E agora? Ela o encarou, os olhos brilhantes sob a luz fraca do terraço. Agora nada, Sr. Albuquerque. Você tomou sua decisão quando me demitiu. Eu tomei a minha, quando decidi seguir em frente. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Ele sentiu algo doer no peito, uma dor física e aguda. Todos merecem uma segunda chance, disse a voz baixa. Merecer e ganhar são coisas diferentes, respondeu ela, virando-se para sair. Passe bem, Henrique. Foi a primeira vez que ela usou seu primeiro nome, e soou como uma despedida. Nos dias que se seguiram ao baile, Henrique não conseguia tirar Antônia da cabeça. A imagem dela naquele vestido vermelho, a confiança nova em seu olhar, o modo como pronunciara seu nome antes de partir, tudo o atormentava. Pela primeira vez na vida, o poderoso CEO da construtora Albuquerque & Filhos sentia-se completamente perdido. No escritório, nada mais parecia funcionar corretamente. A nova assistente, indicada pelo departamento de RH, era tecnicamente competente, mas não conseguia antecipar suas necessidades como Antônia fazia. Os relatórios demoravam mais para serem finalizados, as reuniões pareciam se arrastar interminavelmente, e seu humor, já naturalmente ácido, tornara-se insuportável. Você está impossível, meu irmão, disse Clara, sua irmã mais nova e diretora jurídica da empresa, jogando uma pasta sobre sua mesa numa tarde particularmente tensa. 2 secretárias pediram demissão em 1 mês. O que está acontecendo com você? Henrique massageou as têmporas, sentindo o início de uma enxaqueca que parecia ter se tornado sua companheira constante. Nada, apenas incompetência generalizada. Clara o observou com olhos perspicazes, tão azuis quanto os dele, herança da mãe portuguesa. Puxou uma cadeira e sentou-se à sua frente, cruzando as pernas com elegância. É por causa daquela assistente que você demitiu, não é? A Antônia. Ele enrijeceu imediatamente. Não sei do que está falando. Por favor, Henrique, todo mundo comentou como você olhou para ela no baile. Como saiu praticamente correndo para o terraço depois que ela chegou com Miguel Costa. E como voltou de lá, parecendo que tinha levado um soco no estômago. Absurdo, murmurou, mas sem convicção. Clara suspirou, inclinando-se para a frente. Sabe, nosso pai nos ensinou muita coisa sobre negócios, mas nada sobre vida, sobre sentimentos. Fez uma pausa. Você a demitiu porque estava começando a sentir algo por ela, não foi? A precisão da observação o deixou momentaneamente sem palavras. Clara sempre fora a mais perspicaz dos irmãos.
aquela que conseguia ver além das máscaras que todos usavam. Ela era uma funcionária. Seria inadequado. Clara riu sem humor. Desde quando você se importa com o que é adequado? Você é o dono da empresa, pelo amor de Deus. Levantou-se, ajustando o fato impecável. Você a afastou porque teve medo. Medo de sentir algo que não podia controlar, igualzinho ao nosso pai. As palavras atingiram Henrique como uma bofetada. A comparação com Augusto Albuquerque, o patriarca implacável que construíra um império à custa de relacionamentos destruídos e uma família disfuncional, era a pior ofensa possível. Não sou como ele, disse entre dentes. Não? Clara ergueu uma sobrancelha. Então prove. Conserte isso. Quando a irmã saiu, Henrique ficou encarando a porta fechada por longos minutos. Depois, com determinação súbita, pegou o telefone. Na semana seguinte, depois de usar todos os contatos possíveis, Henrique finalmente descobriu onde Antônia estava trabalhando. Como assessora executiva de Miguel Costa, na Costa Incorporações, ela estava envolvida em um projeto habitacional na zona leste de Lisboa, ironicamente, o mesmo bairro onde ela morava. Sem pensar duas vezes, pegou seu Porsche e dirigiu até o local. O contraste não poderia ser maior. Do luxuoso escritório na Avenida da Liberdade para um canteiro de obras na periferia da cidade. Estacionou o carro desportivo chamativo entre caminhões de betão e carrinhas empoeiradas, ignorando os olhares curiosos dos operários. No pequeno escritório improvisado ao lado do canteiro, encontrou-a debruçada sobre plantas de arquitetura, discutindo animadamente com um homem de capacete amarelo. Usava jeans, uma camisa simples e botas de segurança. Tão diferente da secretária de fatos impecáveis ou da mulher fatal do vestido vermelho, mas igualmente magnética. Quando o viu parado à porta, seus olhos se arregalaram em genuína surpresa. Sr. Albuquerque. A formalidade era uma barreira que ela ainda mantinha entre eles. Podemos conversar? Perguntou ele, sem rodeios. Ela hesitou, olhando para o homem ao seu lado, que parecia confuso com a interrupção. Este é Renato, nosso engenheiro-chefe, apresentou. Renato, este é Henrique Albuquerque, da construtora Albuquerque & Filhos. O homem pareceu imediatamente desconfortável, como se estivesse diante de uma celebridade intimidadora. Um prazer, senhor. Sua reputação o precede. Renato, pode nos dar licença? Pediu Antônia gentilmente. Quando ficaram sozinhos, ela cruzou os braços, defensiva. Como me encontrou? Tenho meus recursos. Claro que tem. Ela suspirou. O que querem, Henrique? Mais humilhação não está no meu cronograma de hoje. Ele deu um passo à frente, notando como ela imediatamente recuou. Vim pedir desculpas. Propriamente. Não apenas por um momento de culpa em um terraço. Antônia o estudou, cautelosa. Você dirigiu 40 minutos no trânsito de Lisboa, com esse carro absurdo, até a periferia da cidade, só para dizer, me desculpe? Sim. A simplicidade da resposta pareceu desarmá-la momentaneamente. E por quê? Porque não consigo parar de pensar em você, admitiu ele, as palavras saindo com dificuldade. Porque tudo está errado desde que você saiu. Porque fui um covarde. Ela desviou o olhar, visivelmente abalada pela confissão inesperada. Isso não muda nada, disse, finalmente. Você me demitiu porque começou a sentir algo, e isso te assustou. Como sei que não fará o mesmo novamente quando se sentir ameaçado? Pessoas como você, Henrique, não sabem amar, só sabem possuir. As palavras doeram, principalmente porque continham verdade. Como posso provar que estou mudando? Perguntou, sincero. Ela riu sem humor. Mudando? Você? O grande Henrique Albuquerque, que constrói e destrói impérios antes do café da manhã? Sim, eu. Insistiu, dando outro passo à frente. Dessa vez, ela não recuou. Me dê uma chance. Uma única chance. Antônia o encarou longamente, como se buscasse algo em seus olhos. Finalmente, suspirou. Estou coordenando um projeto voluntário nas tardes de sábado. Igreja de São Jorge de Arroios. Em Arroios. Se realmente quer provar algo, apareça lá. 9 da manhã. E deixe o Porsche em casa. Com isso, ela o dispensou, voltando para suas plantas e projetos,
deixando-o com uma sensação estranha de esperança e medo, uma combinação que jamais experimentara. No sábado seguinte, às 8h45 da manhã, Henrique estacionou seu Toyota Corolla, o carro mais discreto que conseguiu encontrar às pressas, em frente à pequena igreja no coração de Arroios. Usava jeans e camisa simples, tentando não chamar atenção, mas mesmo assim sentia-se deslocado, como um estrangeiro em terra desconhecida. A igreja estava movimentada, com pessoas carregando caixas, montando mesas, organizando cestas. Avistou Antônia no centro do pátio, dando instruções a um grupo de adolescentes. Usava calções jeans, camiseta branca com o logo da igreja e tênis. Os cabelos presos em um lenço colorido. Parecia em seu elemento radiante. Quando o viu, a surpresa em seu rosto foi genuína. Claramente, não esperava que ele realmente aparecesse. Você veio, disse, aproximando-se. Você duvidou? Ela sorriu, um sorriso sincero que o atingiu como um raio de sol. Completamente. Olhou para suas mãos vazias. Não trouxe nada para doar. Ele sentiu o rosto esquentar. Eu não sabia que deveria. Para sua surpresa, ela riu. Tudo bem. Pode compensar com trabalho. Sabe pintar paredes? Ele, que nunca havia sequer trocado uma lâmpada, sentiu-se completamente perdido. Eu aprendo rápido. E assim, o homem acostumado a assinar contratos de milhões passou a manhã pintando paredes de uma sala de catequese, ao lado de adolescentes voluntários que não faziam ideia de quem ele era. No início, sentia-se ridículo, com tinta respingando em suas mãos sempre imaculadas. Mas aos poucos, algo estranho começou a acontecer. Estava gostando. Havia uma simplicidade no trabalho manual que ele nunca havia experimentado. Uma satisfação concreta em ver o resultado imediato do esforço. E, principalmente, havia Antônia passando ocasionalmente para verificar o progresso, sorrindo com aprovação e, às vezes, rindo de sua inabilidade óbvia. Ao meio-dia, todos se reuniram para um almoço comunitário. Sanduíches simples de mortadela, refrigerante em copos plásticos, bolo caseiro feito pelas senhoras da comunidade. Henrique, acostumado a restaurantes estrelados e vinhos caros, surpreendeu-se com o quanto apreciou aquela refeição despretensiosa. Sentou-se em um canto, observando Antônia interagir com todos. A facilidade com que ela transitava entre os idosos da comunidade, os adolescentes problemáticos, as mães solteiras que vinham buscar cestas básicas. Ela conhecia cada um pelo nome, sabia de suas histórias, de seus problemas. Ela é incrível, não é? A voz ao seu lado o sobressaltou. Era uma senhora idosa, de cabelos brancos e sorriso gentil, que se sentara próxima a ele. Sim, ela é, concordou, sem perceber o sorriso que se formou em seus lábios. Antônia tem um dom, enxerga as pessoas de verdade. Foi assim que trouxe muitos de nós para o projeto, inclusive você, pelo jeito. Ele a olhou surpreso. Como sabe? A senhora riu. Querido, tenho 78 anos, reconheço um homem apaixonado há quilômetros. Mas cuidado, nossa Antônia é forte, mas já se machucou muito. Antes que pudesse responder, Antônia aproximou-se, parecendo ligeiramente preocupada ao ver com quem ele conversava. Vejo que conheceu Dona Zuleide, disse, lançando um olhar de advertência à senhora, que apenas sorriu inocentemente. Estávamos tendo uma conversa muito interessante, respondeu a idosa, levantando-se com a ajuda de uma bengala. Seu amigo é um bom ouvinte, Antônia. Raridade hoje em dia. Quando Dona Zuleide se afastou, Antônia sentou-se ao lado dele. Espero que ela não tenha te assustado. É a fofoqueira oficial do bairro. Ela me disse que você tem um dom para enxergar pessoas. Antônia corou levemente, desviando o olhar. Dona Zuleide exagera. Fez uma pausa. Você se saiu bem hoje. Para um CEO que provavelmente nunca sujou as mãos na vida, estou descobrindo que há muita coisa que nunca experimentei. Seus olhares se encontraram, e por um momento, a barreira entre eles pareceu menos intransponível. Por que esse projeto? Perguntou ele, genuinamente curioso. Ela refletiu por um momento. Cresci nesse bairro. Minha mãe limpava casas para sustentar a mim e meus irmãos depois que meu pai morreu.
Esta igreja nos ajudou muito, deu de ombros. Estou apenas retribuindo. E seu trabalho com Miguel Costa? É remunerado, obviamente, mas também tem propósito. Estamos construindo habitações populares acessíveis, não condomínios de luxo. O comentário poderia ter soado como uma crítica à empresa dele, mas Henrique percebeu que era apenas uma constatação. Você sempre quis trabalhar com isso. Ela sorriu, melancólica. Eu queria ser arquiteta. Cheguei a passar no vestibular da Universidade de Lisboa, mas precisava trabalhar em tempo integral. Não dava para conciliar. Olhou para ele com curiosidade. E você? Sempre quis seguir os passos do seu pai? A pergunta o pegou de surpresa. Ninguém nunca lhe perguntava isso. Todos assumiam que ele, como primogênito, naturalmente assumiria o Império Albuquerque. Eu queria ser piloto, admitiu, surpreendendo a si mesmo com a confissão. Mas meu pai considerava um desperdício de potencial. Disse que eu tinha nascido para comandar, não para servir. Que visão triste. Como assim? Ela o olhou com intensidade. Comandar é uma forma de servir, Henrique. O melhor líder é aquele que se coloca a serviço dos outros, não acima deles. As palavras o atingiram com força inesperada. Em todos seus anos de MBAs caros e consultorias de liderança, nunca havia ouvido algo tão simples e profundo. À tarde, quando o trabalho foi retomado, Henrique ofereceu-se para ajudar na distribuição de cestas básicas. Surpreendeu-se com a pobreza de algumas famílias, com as histórias de luta, com a dignidade que mantinham apesar das dificuldades. Uma senhora chorou ao receber uma cesta, explicando que não comia carne há semanas. Um homem, visivelmente envergonhado, confessou que perdera o emprego e não conseguia alimentar os 3 filhos. Quando voltou para o pátio da igreja, Antônia o encontrou sentado em um banco, pensativo. "Tudo bem?" perguntou, sentando-se ao seu lado. "Eu não fazia ideia", disse ele, a voz baixa. "Minha empresa constrói prédios nesta cidade há décadas. Pagamos milhões em impostos. Como ainda existem pessoas passando fome a poucos quilômetros da Avenida da Liberdade?" Ela não respondeu imediatamente, dando espaço para sua reflexão. "O que você vai fazer com essa pergunta?" disse finalmente. Ele a olhou, confuso. "Como assim? Agora você sabe." Viu com seus próprios olhos. O que vai fazer com essa informação? Era um desafio, não uma acusação. Henrique sentiu algo mudar dentro de si, como se uma porta que estivera trancada por anos finalmente se abrisse. Ao final do dia, quando a maioria dos voluntários já havia ido embora, ele ajudou Antônia a fechar a igreja. O silêncio entre eles era confortável, diferente da tensão dos últimos encontros. "Obrigada por vir", disse ela, enquanto caminhavam para o estacionamento. "Não achei que duraria o dia todo." "Nem eu", admitiu ele, sorrindo. "Mas estou feliz por ter ficado." Pararam ao lado do carro dela, um Palio antigo com a pintura desbotada. "Posso te ver de novo?" perguntou ele, sentindo-se estranhamente vulnerável. Ela o estudou por um momento. "Estarei aqui no próximo sábado", respondeu. Não exatamente um sim, mas definitivamente não um não. "Eu também", prometeu ele. Nos sábados seguintes, Henrique tornou-se presença constante no projeto. Aos poucos, foi conhecendo os moradores, aprendendo suas histórias, suas necessidades. Dona Zuleide tornou-se uma espécie de avó postiça, sempre com um conselho ou uma provocação na ponta da língua. Os adolescentes, inicialmente desconfiados do playboy, acabaram aceitando-o quando ele se ofereceu para dar aulas de matemática financeira e ajudá-los com vestibulares. Paralelamente, começou a implementar mudanças na construtora Albuquerque em Filhos. Iniciou um programa de contratação prioritária de moradores locais para obras na região. Criou um fundo para bolsas de estudo em engenharia e arquitetura para jovens de baixa renda. Fez parcerias com ONGs para projetos habitacionais acessíveis. Clara, observando as mudanças, comentou com ironia: "Quem diria que o algoz tinha coração? Essa Antônia fez um milagre." Mas o verdadeiro milagre acontecia nos momentos entre ele e Antônia. Gradualmente, a formalidade foi dando lugar à familiaridade.
Trocavam mensagens durante a semana, compartilhando acontecimentos do dia a dia. Após o trabalho voluntário, começaram a almoçar juntos em pequenos restaurantes do bairro. Ele descobriu que ela adorava gelado de pistache, tinha paixão por livros de ficção científica e sonhava em conhecer o Japão. Ela, por sua vez, descobriu que por trás do CEO implacável havia um homem que não dormia bem desde a adolescência, que secretamente gostava de animes e que tocava violão quando ninguém estava olhando. Em um sábado chuvoso, quando o trabalho na igreja terminou mais cedo, ele a convidou para um café. Acabaram em uma pequena padaria familiar, observando a chuva cair enquanto compartilhavam histórias de infância. "Acho que nunca vi você rir assim", comentou ela, quando ele terminou de contar sobre uma travessura que fizera com a irmã. "Acho que fazia tempo que não tinha motivo para rir." O comentário saiu mais intenso do que pretendia. Seus olhares se encontraram, e algo mudou no ar entre eles. Antônia desviou primeiro, olhando para a xícara de café com súbito interesse. "Henrique, o que estamos fazendo?" perguntou baixinho. "Como assim?" "Isso, esses sábados, essas conversas." Ela ergueu os olhos para ele. "Onde isso vai parar?" Ele respirou fundo, sentindo o peso da pergunta. "Onde você quiser que pare. Ou continue." Ela mordeu o lábio, um gesto que ele já conhecia como sinal de nervosismo. "Tenho medo", admitiu. "Você é... quem você é. Eu sou quem sou. Mundos diferentes. Não tão diferentes quanto pensávamos, não é?" Ela sorriu, um sorriso triste. "Talvez. Mas ainda existem coisas entre nós. Seu mundo, sua família. O que importa é o que sentimos", interrompeu ele, cobrindo a mão dela com a sua sobre a mesa. "E eu nunca senti por ninguém o que sinto por você, Antônia." O momento foi interrompido pelo telemóvel dela tocando. Ao verificar a tela, ela franziu a testa, preocupada. "Preciso atender, desculpe." Afastou-se um pouco, falando em voz baixa. Henrique não podia ouvir a conversa, mas notou como sua expressão ficou tensa, preocupada. Quando ela voltou, parecia perturbada. "Algum problema?" "Era minha mãe. Meu irmão mais novo está com febre alta. Preciso ir." "Claro. Posso te levar." "Não. Obrigada. Vou pegar um Uber." "Antônia, está chovendo. Por favor, deixe-me ajudar." Ela hesitou, mas acabou aceitando. No carro, estava quieta, visivelmente preocupada. Henrique respeitou seu silêncio, dirigindo com cuidado pelas ruas alagadas de arroios. A casa da família de Antônia era uma construção simples, pintada de amarelo desbotado, em uma rua estreita. Ela se virou para agradecer e despedir-se rapidamente, mas ele insistiu em acompanhá-la até a porta. A mãe de Antônia, uma senhora de meia-idade com o mesmo sorriso da filha, abriu a porta, parecendo aliviada ao vê-la. "Ele está no quarto", disse antes de notar Henrique parado atrás da filha. "Oh, desculpe, não vi que estava acompanhada." "Mãe, este é Henrique, um amigo." Henrique estendeu a mão, sentindo-se estranhamente nervoso, como um adolescente conhecendo a família da namorada. "Prazer, senhora." Maria Ferreira", respondeu a mulher, apertando sua mão com firmeza. "Obrigada por trazer minha filha com esse tempo." Antes que pudesse responder, ouviu-se um gemido vindo do interior da casa. "É o Pedro", disse Maria, preocupada. "A febre não baixa. Já deu o remédio que o médico receitou?" perguntou Antônia, entrando na casa. Henrique ficou parado na porta, sem saber se deveria entrar ou ir embora. Sentia-se como um intruso, em um momento íntimo familiar. Mas antes que pudesse decidir, Maria o chamou. "Entre, por favor. Está chovendo muito." Relutante, ele entrou na pequena sala, decorada com simplicidade, mas extremamente limpa e organizada. Fotografias familiares ocupavam uma parede inteira. Antônia, em diversas idades, sempre com o mesmo sorriso luminoso, acompanhada por 2 garotos e os pais. Enquanto Antônia e a mãe cuidavam do irmão no quarto, Henrique ficou observando as fotos. Em uma delas, um homem alto e magro, de sorriso gentil, abraçava Antônia criança. Devia ser o pai, que ela mencionara ter falecido.
Ele era motorista de autocarro. A voz de Maria o surpreendeu. Acidente na segunda circular. Antônia tinha 15 anos. Henrique sentiu um nó na garganta. Sinto muito. A mulher assentiu, aceitando as condolências. Ela teve que crescer rápido. Ajudava a cuidar dos irmãos enquanto eu trabalhava em 2, 3 casas por dia. Estudava à noite. Olhou para ele com curiosidade. Como conheceu minha filha? Ela trabalhou na minha empresa, respondeu, sem entrar em detalhes. Maria o observou com aquele olhar perspicaz que parecia ser herança familiar. Entendo. Fez uma pausa. Minha Antônia é especial. Tem o coração maior que o bom senso, às vezes. Seu olhar tornou-se subitamente protetor. Não gostaria de vê-la machucada. Antes que pudesse responder, Antônia voltou à sala. A febre começou a ceder, informou, parecendo aliviada. Acho que vai ficar bem. Notou a proximidade entre a mãe e Henrique, e algo em seu olhar sugeriu preocupação com o que poderiam ter conversado. Acho melhor eu ir, disse ele, sentindo que era hora de dar espaço a ela. Vou te acompanhar até o carro, ofereceu Antônia. Sob o pequeno alpendre, protegidos da chuva que continuava a cair, ela pareceu subitamente tímida. Desculpe pelo inconveniente. Não foi inconveniente nenhum. Ele hesitou. Sua mãe parece incrível. Ela é. Antônia sorriu. Criou 3 filhos sozinha, trabalhando como diarista. Nunca a vi reclamar ou desistir. Agora entendo de onde vem sua força. O comentário a fez corar ligeiramente. Obrigada por hoje, pelo café, pela boleia. Posso te ligar amanhã para saber como está seu irmão? Ela assentiu. E por um momento ficaram apenas se olhando, a chuva criando uma cortina ao redor deles, como se estivessem em um mundo próprio. Henrique se aproximou, lentamente, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Não recuou. Quando seus lábios se tocaram, foi como se algo finalmente encontrasse seu lugar no universo. Um beijo suave, quase tímido, tão diferente do que se poderia esperar entre um CEO dominador e sua ex-assistente. Um beijo de descoberta, de vulnerabilidade mútua. Ao se afastarem, ambos pareciam igualmente surpresos com a intensidade do momento. Antônia tocou os lábios com as pontas dos dedos, como se tentasse preservar a sensação. Boa noite, Henrique, sussurrou, antes de entrar rapidamente na casa. Ele ficou parado na chuva por alguns instantes, sentindo o coração bater como nunca antes. Algo dentro dele havia mudado, definitivamente, como se uma vida inteira de controle e isolamento emocional tivesse sido varrida em um único beijo. Na manhã seguinte, enviou um arranjo de flores para a casa dela com um cartão simples. Para a mulher que me ensinou a enxergar de verdade. H. Não esperava resposta imediata, sabendo que ela estaria ocupada com o irmão. Mas à tarde, recebeu uma mensagem. Ele está melhor. Obrigada pelas flores. Estavam lindas. Seguiu-se uma troca de mensagens que durou o dia todo. Tímidas no início, tornando-se mais pessoais à medida que as horas passavam. À noite, finalmente criou coragem para ligar. Conversaram por horas, como adolescentes, sobre tudo e nada. Ele deitado em sua cobertura luxuosa no quiado, ela, provavelmente encolhida na cama simples da casa de infância. Parece errado, disse ela a certa altura. O quê? Isso, nós, é como se estivéssemos em um conto de fadas maluco. O poderoso CEO e a assistente demitida. Ele riu. Se for um conto de fadas, espero que tenha final feliz. Você acredita em finais felizes, Henrique Albuquerque? A pergunta tinha mais profundidade do que parecia. Nunca acreditei, respondeu com honestidade. Até conhecer você, o silêncio que seguiu era carregado de significado. Tenho medo, admitiu ela, a voz baixa. De quê? De acreditar nisso, em nós, e depois descobrir que era apenas um momento de loucura para você. Uma fase, uma curiosidade sobre como vivem os outros. A insegurança na voz dela o fez querer atravessar o telemóvel e abraçá-la. Antônia, olhe pela janela. Está vendo a lua? Sim, respondeu, parecendo confusa com a mudança de assunto. Estou olhando para a mesma lua,
Daqui, do outro lado da cidade. Mundos diferentes, mesmo céu. Fez uma pausa. Não sei o que vai acontecer amanhã, ou daqui a um mês ou um ano, mas sei que nunca senti isso antes. E sei que quero descobrir onde isso vai nos levar, juntos. A resposta dela veio em um sussurro emocionado. Eu também quero. Nas semanas seguintes, entre mensagens, ligações e encontros sempre que possível, algo floresceu entre eles. Não era apenas desejo ou paixão, embora houvesse muito de ambos. Era uma conexão mais profunda, baseada em vulnerabilidade mútua e na aceitação de quem realmente eram, além das máscaras sociais. Henrique começou a convidar Antônia para lugares que nunca imaginara frequentar antes. Uma pizzaria familiar na Mouraria, uma feira de livros na Feira da Ladra, um boteco com roda de samba no bairro Alto. Queria mostrar a ela que podia ser diferente, que podia se adaptar ao mundo dela, não apenas trazê-la para o seu. Numa noite, enquanto caminhavam de mãos dadas pelo Parque Eduardo Sétio, após um piquenique improvisado, ela perguntou: "Por que eu, Henrique? Entre tantas mulheres sofisticadas, ricas, do seu círculo, por que se interessou justamente por mim?" Ele parou de caminhar, virando-se para encará-la sob a luz suave dos postes do parque. "Porque você foi a primeira pessoa em muito tempo que me viu de verdade. Não o CEO, não o herdeiro, não o algoz, apenas Henrique", tocou o rosto dela com ternura. "E porque com você posso ser quem realmente sou." Ela sorriu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. "E quem você realmente é, Henrique Albuquerque?" "Ainda estou descobrindo", respondeu com sinceridade. "Mas sei que quero fazer essa descoberta com você ao meu lado." O beijo que trocaram foi diferente dos anteriores, mais intenso, mais carregado de promessas. Quando se afastaram, ofegantes, ele encostou sua testa na dela. "Estou apaixonado por você, Antônia Ferreira." Completamente, irremediavelmente apaixonado. Os olhos dela se arregalaram ligeiramente, como se, apesar de tudo que haviam compartilhado nas últimas semanas, não esperasse ouvir essas palavras. "Também estou apaixonada por você", sussurrou, como se temesse que, dizendo em voz alta, pudesse quebrar o encanto. "E isso me assusta mais do que qualquer coisa." Ele segurou o rosto dela entre as mãos, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. "Não vou te machucar. Nunca mais. Prometo." Naquela noite, sob as estrelas de Lisboa, selaram um compromisso silencioso. Ainda havia muito a descobrir, muitos obstáculos a superar, mundos diferentes a conciliar. Mas, pela primeira vez, ambos acreditavam que talvez, apenas talvez, contos de fadas pudessem acontecer na vida real. Mesmo os mais improváveis. Os primeiros meses do relacionamento foram como um sonho. Antônia e Henrique construíram seu próprio universo, feito de mensagens trocadas durante o dia, ligações que duravam até o amanhecer, encontros nos lugares mais inesperados da cidade. Ele a levou a restaurantes exclusivos, onde era tratada como realeza, mas descobriu que ela preferia os botecos simples, onde tocavam samba ao vivo e se comia com as mãos. Ela o introduziu a um mundo onde o dinheiro não era a medida de todas as coisas, onde conexões humanas genuínas valiam mais que contratos milionários. Porém, como em todo conto de fadas moderno, a realidade logo começou a se impor. O primeiro teste veio quando Henrique a convidou para um jantar na mansão Albuquerque, a casa onde crescera e onde sua mãe, Elisa, ainda vivia com uma equipa de empregados. "Tenho medo", confessou Antônia, enquanto se arrumava no pequeno banheiro de seu apartamento, observando o vestido azul marinho que comprara especialmente para a ocasião. Simples, mas elegante. "E se sua mãe me odiar?" Henrique, sentado na cama dela, sorriu com ternura. "Impossível odiar você. Além do mais, minha mãe não é tão terrível quanto parece, só um pouco tradicional." Tradicional era um eufemismo, e ambos sabiam disso. Elisa Albuquerque, viúva do poderoso Augusto, era conhecida nos círculos da elite lisboeta como uma mulher de opiniões fortes e padrões inabaláveis. Portuguesa de nascimento,
mantinha o sotaque e os valores conservadores de sua criação. A mansão no Restelo era exatamente como Antônia imaginara. Imponente, cercada por muros altos e um jardim impecável. O tipo de lugar que fazia seu modesto pálio parecer um brinquedo quebrado. Henrique insistira em buscá-la, mas ela fez questão de ir com seu próprio carro. Se vou entrar nesse mundo, entro por minha conta, dissera, ao entregar as chaves ao manobrista, que mal escondeu uma expressão de surpresa ao ver o carro antigo. Antônia sentiu o estômago afundar. Henrique, percebendo sua apreensão, segurou sua mão com firmeza. Você está linda, sussurrou em seu ouvido. E eles vão te amar tanto quanto eu. As palavras a acalmaram momentaneamente, mas a ansiedade voltou assim que entraram no hall da mansão, com seu piso de mármore e o lustre que devia custar mais que seu apartamento inteiro. Clara, a irmã de Henrique, foi a primeira a recebê-los. Para alívio de Antônia, mostrou-se surpreendentemente calorosa, finalmente conhecendo a mulher que domou a fera. Brincou, abraçando-a com genuíno afeto. Meu irmão não para de falar sobre você. Antônia retribuiu o sorriso, começando a relaxar. Talvez a noite não fosse tão terrível quanto imaginara. Então, Elisa Albuquerque apareceu. Alta, elegante, com os mesmos olhos azuis penetrantes do filho, mas sem qualquer calor neles. Mãe, esta é Antônia, apresentou Henrique, um leve tremor em sua voz revelando que, apesar de tudo, ainda buscava a aprovação materna. Elisa estendeu a mão, um sorriso educado que não alcançava os olhos. Muito prazer, querida. Henrique falou sobre você. O sotaque português parecia acentuar cada sílaba, transformando a frase educada em algo quase ameaçador. O jantar transcorreu em uma tensão educada. Conversas sobre clima, sobre a empresa, sobre projetos futuros. Antônia respondia às perguntas com educação, mas sentia o olhar avaliador de Elisa a cada palavra, a cada gesto. Como se estivesse sendo constantemente julgada e, invariavelmente, encontrada em falta. E sua família, Antônia? Perguntou Elisa finalmente, após a sobremesa ser servida. Henrique mencionou que seu pai faleceu. Sinto muito. O que ele fazia? Meu pai era motorista de autocarro, senhora, respondeu com simplicidade, recusando-se a sentir vergonha. Morreu em um acidente na segunda circular, quando eu tinha 15 anos. Tárcia? Elisa pareceu momentaneamente sem palavras. E sua mãe? É diarista. Trabalha muito para sustentar meus 2 irmãos mais novos. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Clara lançou um olhar de advertência à mãe, que foi solenemente ignorado. Entendo, disse Elisa finalmente. E você estudou onde, minha querida? Fiz ensino médio em escola pública. Passei no vestibular para arquitetura na Universidade de Lisboa, mas não pude cursar. Precisava trabalhar em tempo integral. Outro silêncio. Henrique apertou sua mão sob a mesa, um gesto de apoio silencioso. Fascinante, comentou Elisa, com um sorriso que não escondia o desdém. Você e Henrique realmente vêm de mundos diferentes. Sim, mas descobrimos que temos mais em comum do que as aparências sugerem, respondeu Antônia, sustentando o olhar da matriarca. Após o café, quando Henrique se afastou para atender uma ligação urgente, Elisa encontrou Antônia sozinha na varanda, observando o jardim iluminado. Você parece uma moça inteligente, disse a mulher mais velha, sem preâmbulos. Então vou ser direta. Meu filho está passando por uma fase. Algum tipo de rebeldia tardia. Talvez uma crise de meia-idade precoce. Antônia sentiu o sangue gelar. Com todo o respeito, senhora, não acredito que seja uma fase. Elisa riu, um som sem humor. Querida, conheço meu filho. Henrique cresceu destinado a um certo tipo de vida, um certo tipo de parceira. Fez uma pausa significativa. Ele pode estar encantado agora com sua simplicidade, sua autenticidade. Mas Henrique é um Albuquerque. Eventualmente, a novidade vai passar e ele vai buscar alguém que possa realmente compartilhar seu mundo. As palavras eram como adagas, precisas e cruéis.
Antônia sentiu os olhos arderem, mas manteve a compostura. A senhora não conhece seu filho tão bem quanto pensa, disse baixinho, e certamente não me conhece. Oh, conheço seu tipo, respondeu Elisa, com falsa doçura. Uma garota bonita, de origem humilde, vendo a chance de escalar socialmente. Não a culpo. Mas se realmente se importa com Henrique, deve perceber que vocês não têm futuro. Antônia estava prestes a responder quando Henrique retornou, parecendo preocupado. Está tudo bem aqui? Perguntou, notando a tensão entre as duas. Perfeitamente bem, respondeu Elisa, o sorriso social de volta ao rosto. Estávamos apenas nos conhecendo melhor. No carro, voltando para casa, Antônia permaneceu em silêncio. Henrique, percebendo sua angústia, estacionou em um mirante com vista para a cidade. O que minha mãe disse a você? Antônia hesitou. Parte dela queria protegê-lo da crueldade materna. Outra parte sabia que honestidade era fundamental entre eles. Ela acha que sou uma oportunista, respondeu finalmente, e que você está apenas passando por uma fase. A expressão dele endureceu. Vou falar com ela. Isso é inaceitável. Não. Antônia tocou seu rosto com suavidade. Não vale a pena. Sua mãe só está tentando protegê-lo, à maneira dela. Proteger-me do quê? Da melhor coisa que aconteceu na minha vida? O comentário a aqueceu por dentro, mas a semente da dúvida já havia sido plantada. E se Elisa estivesse certa? E se ela e Henrique fossem apenas uma fantasia temporária, fadada a se despedaçar contra a rocha da realidade? Os dias que se seguiram foram marcados por uma sutil mudança. Não no comportamento de Henrique, que se tornara ainda mais atencioso, como se tentasse compensar a frieza da mãe. A mudança estava em Antônia, que começou a observar com olhos críticos as diferenças entre seus mundos. Notava os olhares dos maîtres quando chegavam juntos a restaurantes finos. Percebia os sorrisos educados, mas condescendente, dos amigos de infância dele. Sentia-se deslocada nas conversas sobre viagens a destinos que ela mal sabia pronunciar, sobre investimentos em montantes que ela jamais veria em sua conta bancária. Henrique, por sua vez, continuava dividindo seu tempo entre o mundo corporativo e o trabalho voluntário no projeto da igreja. Havia iniciado uma fundação para financiar bolsas de estudo para jovens de baixa renda, inspirado na história dela. Estava verdadeiramente tentando construir uma ponte entre os mundos, mas as pontes são frágeis, especialmente quando forças poderosas conspiram para derrubá-las. Em uma tarde de quarta-feira, Antônia recebeu uma ligação inesperada no escritório da Costa Incorporações. Senhorita de Ferreira? A voz feminina do outro lado soou vagamente familiar. Aqui é Clara Albuquerque. Podemos nos encontrar? É urgente. Encontraram-se em um café discreto no Parque das Nações, longe dos olhos curiosos. Clara parecia nervosa, algo incomum para a advogada sempre confiante. Desculpe a abordagem dramática, disse, após pedir um expresso. Mas precisava falar com você sem que Henrique soubesse. Antônia sentiu um aperto no peito. Aconteceu algo com ele? Ainda não. Mas vai acontecer. Clara retirou uma pasta da mala. Nossa mãe está planejando algo para separar vocês. Deslizou a pasta pela mesa. Dentro, Antônia encontrou cópias de e-mails, documentos internos da construtora e algo que fez seu sangue gelar, um relatório detalhado sobre sua vida, feito por um investigador particular. Ela contratou alguém para investigar você, explicou Clara, a voz baixa. Está procurando qualquer coisa que possa usar contra você. E agora acha que encontrou o último documento na pasta. Era uma proposta de fusão entre a construtora Albuquerque Filhos e o maior concorrente do país, a Mendes Engenharia. Não entendo. O que uma fusão tem a ver comigo? Clara suspirou. O acordo inclui uma cláusula não oficial. O filho do dono da Mendes, Gustavo, está interessado em Henrique há anos. Nossa mãe está usando isso. Um casamento entre famílias que selaria o maior império imobiliário da Península Ibérica. Antônia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Henrique sabe disso? Ainda não. Ela vai apresentar o acordo como puramente negocial no início. Só depois vai revelar a parte
pessoal. Conheço minha mãe. Ela vai jogar com o senso de responsabilidade dele, com o legado da família. Por que está me contando isso? Clara a olhou com intensidade. Porque nunca vi meu irmão tão feliz quanto nos últimos meses. E porque estou cansada de ver nossa mãe manipulando nossas vidas como peças em um tabuleiro de xadrez. Antônia voltou para casa naquela noite com a cabeça girando. Pensou em ligar para Henrique, contar tudo, deixá-lo decidir. Mas e se Clara estivesse enganada? E se isso causasse uma ruptura irreparável entre ele e a mãe? Ou pior, e se, confrontado com a escolha entre ela e o império familiar, ele escolhesse o que sempre conheceu? A noite passou em claro. Na manhã seguinte, com olheiras profundas e o coração pesado, tomou uma decisão. Enviou uma mensagem curta. Precisamos conversar. Esta noite, meu apartamento. O dia no trabalho foi um borrão. Miguel, percebendo seu estado, tentou questioná-la, mas ela desconversou. Como explicar que estava considerando terminar com o homem que amava para salvá-lo de uma escolha impossível? Quando Henrique chegou, por volta das 8, trazia flores e um sorriso que logo desapareceu ao ver a expressão dela. "O que houve?" perguntou, deixando as flores sobre a mesa e aproximando-se com preocupação. Antônia respirou fundo. "Acho que precisamos dar um tempo." As palavras caíram como uma bomba no pequeno apartamento. Henrique ficou imóvel, como se não tivesse compreendido. "Como assim? Dar um tempo?" "Estamos nos iludindo, Henrique", continuou ela, evitando olhá-lo nos olhos, fingindo que podemos fazer isso funcionar. "Mas a verdade é que nossos mundos são incompatíveis." Ele se aproximou, tentando tomar suas mãos, que ela prontamente escondeu nos bolsos da calça. "Do que você está falando?" "Estamos bem. Estamos felizes. Estamos vivendo em uma bolha." A voz dela tremeu. "Uma fantasia que vai estourar assim que enfrentarmos a realidade." "Isso é por causa do jantar com minha mãe?" Ele parecia genuinamente confuso. "Eu falei com ela. Deixei claro que..." "Não é só sua mãe", interrompeu Antônia. "É tudo. Seu mundo, seu dinheiro, suas responsabilidades. Você é o herdeiro de um império, Henrique. Eu sou filha de um motorista de autocarro e uma diarista. E daí?" A frustração começava a aparecer em sua voz. "Isso não importa para mim." "Mas deveria!" Ela quase gritou, as lágrimas agora correndo livremente. "É seu legado, sua responsabilidade. Minha responsabilidade é com minha felicidade, com nossa felicidade." É fácil dizer isso quando você nunca precisou escolher entre felicidade e sobrevivência. As palavras saíram mais duras do que pretendia. Um silêncio pesado caiu entre eles. Henrique a olhava como se a visse pela primeira vez. "Você realmente pensa assim? Que sou algum tipo de playboy irresponsável que pode dar-se ao luxo de ignorar consequências?" "Não." Ela sacudiu a cabeça. "Acho que é um homem bom, que merece alguém que possa compartilhar seu mundo sem complicações. Alguém que não o faça ter que escolher." Ele deu outro passo para trás, a mágoa evidente em seu rosto. "Achei que você me conhecesse melhor do que isso." Virou-se para sair, mas parou na porta. "Você não está me protegendo de uma escolha difícil, Antônia. Está fazendo a escolha por mim, e isso é pior do que qualquer manipulação da minha mãe." Quando a porta fechou, Antônia desabou no chão, soluçando. Havia feito a coisa certa? Ou acabara de cometer o pior erro de sua vida? Os dias que se seguiram foram um pesadelo. Mensagens não respondidas, ligações ignoradas. Henrique parecia ter sumido do mapa. Até o projeto voluntário na igreja, ela abandonou. Incapaz de enfrentar os olhares questionadores de Dona Zuleide e dos outros, foi Miguel quem a encontrou chorando na sala de arquivos, uma semana depois da separação. "Não precisa me contar o que houve", disse ele, sentando-se ao seu lado. "Mas seja o que for, não vale suas lágrimas." "Cometi um erro terrível", sussurrou ela, a voz rouca. "Estraguei tudo." "Então conserte", respondeu ele, com simplicidade. "Você é a pessoa mais determinada que conheço, Antônia. Se alguém pode consertar algo quebrado, é você." As palavras ficaram com ela. Naquela noite,
Decidiu que precisava ao menos tentar. Mandou uma mensagem. Podemos conversar, por favor. A resposta veio horas depois, curta e formal. Estou viajando. Volto em 2 semanas. Viajando? Para onde? Com quem? As perguntas a consumiam, mas ela não tinha direito de exigi-las. Havia aberto mão desse direito quando decidiu terminar tudo. As 2 semanas pareceram uma eternidade. Antônia mergulhou no trabalho, ajudando Miguel a finalizar o projeto habitacional que tanto significava para ela. Nos fins de semana, voltou ao projeto na igreja, enfrentando as perguntas não feitas de Dona Zuleide com um sorriso triste. Ele vai voltar, disse a idosa, certa tarde, enquanto dobravam roupas para a doação. Homens como aquele não desistem facilmente. Não tenho tanta certeza, respondeu Antônia, tentando esconder a dor. Fiz algo imperdoável. Dona Zuleide riu. O som surpreendentemente jovial para alguém de sua idade. Minha filha, nada é imperdoável quando o amor é verdadeiro. E acredite em uma velha que já viu muita coisa. O que vocês têm é verdadeiro. Na noite anterior ao suposto retorno de Henrique, Antônia não conseguiu dormir. Virou-se na cama, imaginando 1000 cenários diferentes para o reencontro, todos terminando em rejeição. Quando finalmente adormeceu, já era quase manhã. Foi despertada pelo som insistente da campainha. Olhou para o relógio. 7h30 da manhã. Quem poderia ser àquela hora? Levantou-se atordoada. Vestiu o roupão por cima do pijama de algodão e foi até a porta sem se preocupar com a aparência. Quando abriu, congelou. Henrique estava lá, parecendo tão exausto quanto ela, com olheiras profundas e a barba por fazer. Mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Você está errada, disse ele, sem preâmbulo. O quê? Você está errada. Sobre nós, sobre mim, sobre tudo. Antes que ela pudesse responder, ele passou por ela, entrando no apartamento como uma força da natureza. Nesses 15 dias visitei cada filial da empresa. Falei com gerentes, operários, faxineiros, conheci suas famílias, ouvi suas histórias. Ele andava de um lado para o outro, as palavras saindo como uma torrente. Reestruturei o programa de benefícios, iniciei parcerias com universidades locais para bolsas de estudo, comecei planos para habitações subsidiadas para funcionários. Ele parou, virando-se para encará-la. E sabe o que descobri? Que posso fazer tudo isso. Posso ser o CEO que a empresa precisa sem abrir mão de quem eu amo. Antônia sentiu o coração acelerar. A fusão não vai acontecer. Ele sorriu, um sorriso exausto, mas triunfante. Consegui investidores independentes. A empresa vai expandir, criar mais empregos, sem precisar se submeter às exigências da Mendes. Ele se aproximou, tomando as mãos dela nas suas. Você estava certa sobre uma coisa. Tenho responsabilidades. Mas estava errada ao pensar que preciso sacrificar minha felicidade para cumpri-las. Posso ter os dois, Antônia. Posso ter a empresa e você. Se você ainda me quiser... As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela. Sua mãe... Minha mãe vai ter que aceitar. Ou não. Mas isso é problema meu, não seu. Ele aproximou os rostos. A única questão que importa agora é... Você ainda me ama? Sim, sussurrou ela, a voz embargada. Nunca deixei de amar. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Tinha gosto de lágrimas, de arrependimento, de perdão, mas principalmente tinha gosto de recomeço. Quando se separaram, ele a olhou com intensidade. Não quero mais segredos entre nós. Não quero mais dúvidas. Respirou fundo. Quero você, Antônia. Todo dia, toda noite, para o resto da minha vida. Ela o abraçou com força, como se temesse que ele pudesse desaparecer. Também quero você. Mas tenho medo. Nossos mundos se encontraram por uma razão. Ele sorriu, enxugando as lágrimas dela com o polegar. Para criar algo novo, algo melhor. Naquela manhã, fizeram amor pela primeira vez. Não foi como nos filmes românticos, com música suave e pétalas de rosa. Foi real, desajeitado às vezes, com risos nervosos e confissões sussurradas. Foi descoberta, vulnerabilidade, entrega.
Nunca estive com ninguém, confessou ela, quando estavam deitados juntos, envoltos apenas nos lençóis e na luz dourada do sol que entrava pela janela. Ele a olhou com surpresa, seguida de uma ternura infinita. É sério? Sim, ela corou. Sempre fui muito focada em trabalhar, estudar, cuidar da minha família. Nunca encontrei ninguém que valesse a pena. Até você. Ele a beijou suavemente. Então me deixe fazer valer a pena. Cada momento. Os meses seguintes foram de reconstrução, de compromissos honrados, de barreiras derrubadas. Henrique apresentou oficialmente Antônia como sua namorada em eventos corporativos, ignorando olhares de surpresa. Antônia o incluiu nos almoços de domingo na casa de sua mãe, onde ele aprendeu a jogar dominó com seu irmão mais novo e a apreciar a feijoada caseira de Maria Ferreira. Elisa Albuquerque continuava resistindo, mas Clara tornara-se uma aliada fervorosa, muitas vezes servindo de mediadora entre o irmão e a mãe. Ela vai ceder, eventualmente, garantiu, em um almoço entre os três. Já está curiosa. Perguntou-se se aquela moça ainda estava trabalhando na Costa Incorporações. Não por muito tempo, revelou Henrique, sorrindo misteriosamente. Tenho outros planos. Os outros planos se revelaram em uma tarde de sábado, depois de um dia particularmente produtivo no projeto da igreja. Enquanto arrumavam as últimas doações, Henrique fez uma proposta inesperada. O que acha de voltar a estudar? Antônia o olhou, confusa. Como assim? Arquitetura, na Universidade de Lisboa. Você disse que foi aprovada, mas não pôde cursar. Ela riu, sacudindo a cabeça. Henrique, isso foi há 10 anos. Precisaria fazer o vestibular novamente. E mesmo assim, como conciliaria com o trabalho? E se você não precisasse trabalhar em tempo integral? A proposta a pegou de surpresa. Está sugerindo que eu viva às suas custas? Sua voz tinha um leve tom de irritação. Não. Ele sorriu. Estou sugerindo uma sociedade. Explicou então seu plano. Uma empresa de consultoria especializada em projetos habitacionais populares, unindo o conhecimento técnico dele com a visão social dela. Ela poderia trabalhar em meio período enquanto cursava a faculdade. Seria uma parceira, não uma dependente. A ideia era tão perfeita, que Antônia ficou momentaneamente sem palavras. Você faria isso por mim? Não, Antônia. Ele segurou suas mãos. Faria isso por nós. 2 semanas depois, Henrique a levou para jantar no restaurante do Hotel Ritz Four Seasons Lisboa, onde haviam se reencontrado naquela fatídica noite do baile beneficente. Mas em vez do salão principal, foram conduzidos ao terraço, onde uma mesa solitária os aguardava, cercada por velas e flores. O que é tudo isso? Perguntou ela, encantada com o cenário. Um novo começo, respondeu ele, puxando a cadeira para ela. O jantar foi mágico. Conversaram sobre o futuro, sobre sonhos compartilhados, sobre a nova empresa que estavam prestes a criar juntos. Mas quando chegou à sobremesa, Henrique parecia estranhamente nervoso. Está tudo bem? Perguntou ela, preocupada. Melhor impossível. Ele respirou fundo. Só estou reunindo coragem. Coragem para quê? Em resposta, ele se levantou e, para espanto de Antônia, ajoelhou-se diante dela. De seu bolso, retirou uma pequena caixa de veludo azul. Antônia Ferreira, começou, a voz trêmula de emoção. Você entrou na minha vida como uma funcionária e transformou-se na razão do meu sorriso. Derrubou meus muros, desafiou minhas certezas e me mostrou que o verdadeiro poder não está no controle, mas na capacidade de amar e ser amado. Abriu a caixa, revelando um delicado anel de safira cercado por pequenos diamantes. Não escolhi um solitário de diamantes porque você não é como todas as outras. Escolhi uma safira porque, como você, é única, autêntica e radiante mesmo sob pressão. Fez uma pausa, os olhos brilhando de lágrimas contidas. Antônia Ferreira, você me daria a honra de se tornar minha esposa? O mundo pareceu parar. As luzes de Lisboa
espalhadas abaixo deles como um manto de estrelas, testemunhavam silenciosas aquele momento. Sim, respondeu ela, a voz embargada de emoção. 1000 vezes sim. Quando ele deslizou o anel em seu dedo, sentiu como se todas as peças de sua vida finalmente se encaixassem. 2 mundos diferentes, unidos por um amor mais forte que preconceitos, mais durável que tradições, mais verdadeiro que qualquer conto de fadas. O casamento aconteceu 6 meses depois, na igreja de São Jorge de Arroios, onde tudo realmente começara. Não foi uma cerimônia extravagante, como seria de se esperar do herdeiro dos Albuquerque, nem modesta demais a ponto de destoar da posição social que agora compartilhavam. Foi, como tudo em seu relacionamento, um equilíbrio perfeito. A igreja decorada com simplicidade elegante, flores brancas e velas que criavam uma atmosfera acolhedora e solene. A lista de convidados incluía desde executivos e políticos até os moradores da comunidade, os voluntários do projeto, a família de Antônia. Para surpresa de todos, Elisa Albuquerque compareceu. Não sorria abertamente, mas tampouco demonstrava a hostilidade inicial. Clara serviu como madrinha, radiante em seu vestido azul, enquanto Miguel, que se tornara um amigo próximo do casal, acompanhou Henrique como padrinho. Quando as portas da igreja se abriram e Antônia entrou, conduzida pelo braço do irmão mais velho, já que o pai não podia estar ali, um suspiro coletivo percorreu a assembleia. Seu vestido, desenhado por um estilista amigo de Clara, era o perfeito símbolo de sua jornada. Elegante, sem ser ostensivo, sofisticado, sem perder a simplicidade. Mas o mais impressionante era seu rosto. Irradiava uma felicidade tão genuína, tão pura, que até os mais cínicos presentes sentiram-se tocados. Henrique a esperava no altar, os olhos fixos nela, como se não existisse mais ninguém no mundo. Quando a viu se aproximar, não conteve as lágrimas. Este homem, que um dia fora conhecido como o algoz por sua frieza nos negócios, agora chorava abertamente de emoção. Os votos foram escritos por eles mesmos. Henrique prometeu ser não apenas marido, mas parceiro, cúmplice, amigo. Prometeu nunca permitir que o poder, o dinheiro ou o status se interpusessem entre eles. Prometeu acordar cada dia buscando ser digno do milagre que era seu amor. Antônia prometeu ser força nos momentos de fraqueza, calma nas tempestades, luz nas trevas. Prometeu nunca deixar que inseguranças ou medos a impedissem de amar plenamente. Prometeu escolhê-lo todos os dias, independentemente dos obstáculos que a vida colocasse em seu caminho. Quando o padre os declarou marido e mulher, e Henrique a beijou com ternura e paixão, a igreja explodiu em aplausos. Não eram apenas 2 pessoas se unindo. Eram 2 mundos se fundindo, criando algo novo e belo. Na recepção, realizada em um elegante espaço ao ar livre próximo à igreja, os convidados se misturavam em uma celebração genuína. Executivos de terno conversavam animadamente com moradores do bairro. A mãe de Antônia, radiante em seu vestido azul turquesa, recebia cumprimentos como uma verdadeira dama da sociedade. E, para surpresa de todos, Elisa Albuquerque aproximou-se do casal durante a festa. "Meu filho", disse, com aquele sotaque português que nunca perdera, "você está feliz?" Não era uma pergunta, mas uma constatação. "Como nunca estive, mãe", respondeu Henrique, abraçando Antônia pela cintura. Elisa voltou-se para a nora, estudando-a com olhos que, pela primeira vez, não pareciam julgar. "Você provou que eu estava errada, Antônia." Um pequeno sorriso, quase imperceptível, surgiu em seus lábios. E não são muitas pessoas que podem dizer isso. Era o mais próximo de uma bênção que poderiam esperar. E ambos a aceitaram com gratidão. Quando a noite caiu e as estrelas surgiram no céu de Lisboa, Henrique conduziu Antônia para a pista de dança. Ao som de uma canção suave, dançaram como se estivessem sozinhos no mundo, perdidos um no olhar do outro. "Feliz?" perguntou ele, baixinho. "Completamente", respondeu ela, descansando a cabeça em seu ombro. "E você?" "Mais do que jamais imaginei ser possível." Ao redor deles,
Convidados observavam com sorrisos emocionados. Dona Zuleide, sentada em uma mesa próxima, tinha lágrimas nos olhos. Viu? Comentou com Clara, que se sentara ao seu lado. Eu disse que era verdadeiro. A advogada sorriu, observando o irmão e a cunhada dançarem com tanto amor. Nunca duvidei. Só tinha medo que o mundo os separasse. Ah, minha querida, respondeu a idosa, com a sabedoria de quem já vira muitas histórias de amor florescerem e murcharem. O verdadeiro amor não é destruído pelo mundo. Ele transforma o mundo. E era exatamente isso que Henrique e Antônia estavam fazendo, à sua maneira. Transformando o mundo ao seu redor, construindo pontes entre realidades diferentes, provando que o amor, quando genuíno, não conhece barreiras de classe social, tradições ou expectativas. Enquanto a noite avançava e a celebração continuava, eles se permitiram vislumbrar o futuro que os aguardava. Uma vida juntos, cheia de desafios, certamente, mas também de possibilidades infinitas. Um apartamento novo, grande o suficiente para a família que sonhavam construir. A empresa de consultoria que unificaria suas paixões e talentos. O curso de arquitetura que Antônia finalmente realizaria. Mas, acima de tudo, um amor que havia sobrevivido ao preconceito, ao orgulho, ao medo, e saíra mais forte, mais resiliente, mais verdadeiro. Quando a festa finalmente chegou ao fim e eles partiram para sua lua de mel, uma viagem pelo litoral português, combinando o luxo que ele conhecia com a simplicidade que ela amava, levavam consigo, não apenas as alianças nos dedos, mas a certeza de que haviam encontrado algo raro e precioso. Uma história que começou entre papéis, café amargo e olhares contidos, havia se transformado em uma jornada de autodescoberta, crescimento e amor verdadeiro. O CEO frio aprendeu a abrir seu coração. A assistente invisível encontrou sua voz e seu valor. E juntos, provaram que os finais felizes não existem apenas nos contos de fadas, mas podem ser construídos, dia após dia, por pessoas que têm a coragem de derrubar muros, a força para enfrentar preconceitos e a fé para acreditar que o amor, quando verdadeiro, sempre encontra um caminho. Em uma cidade de contrastes como Lisboa, onde riqueza e pobreza coexistem separadas por muros altos e preconceitos arraigados, Henrique e Antônia tornaram-se um símbolo de que as diferenças podem unir em vez de separar. De que mundos aparentemente incompatíveis podem se encontrar e criar algo novo, algo melhor. Uma lição que, esperavam, inspiraria outros a seguirem seu exemplo, construindo pontes onde antes havia apenas abismos.